Quantas vezes você já desistiu porque confundiu a falta de resultados imediatos com a falta de progresso real? E se o seu maior inimigo não fosse a falta de tempo, mas a falta de clareza sobre o que realmente importa? Você já percebeu que o medo de errar paralisa mais pessoas do que o fracasso em si? Quantos sonhos estão morrendo dentro de você apenas porque você está esperando se sentir pronto? O que aconteceria na sua vida se você aceitasse que não precisa ser perfeito para começar? E se o segredo da transformação não estivesse em grandes mudanças, mas na consistência de pequenos passos diários? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e transformadores que existem: como sair da paralisia, vencer o medo e finalmente agir, mesmo quando você não se sente pronto. O conteúdo que você vai ouvir é inspirado em Tony Robbins, um dos maiores nomes do desenvolvimento humano no mundo. E ele traz verdades duras, mas necessárias: que a vida não espera, que o medo nunca vai embora por completo e que o progresso não nasce da perfeição, mas da consistência. Então, se você sente que está travado, se carrega sonhos que nunca saíram do papel ou se vive esperando o momento certo para começar, esse vídeo foi feito para você. Aqui você vai encontrar reflexões que cutucam a sua alma, perguntas que vão te obrigar a encarar a verdade e, acima de tudo, a chance de virar a chave dentro de si. E tem mais. Para que esse episódio não seja só inspiração passageira, eu preparei um e-book exclusivo com exercícios práticos e insights poderosos sobre o tema de hoje. Esse material normalmente é reservado apenas para os membros do canal, mas eu decidi liberar gratuitamente para todos os inscritos. É o meu presente para você, justamente porque acredito que transformação só acontece quando colocamos em prática. Baixe, aplique no seu dia a dia e veja como pequenas mudanças podem gerar resultados extraordinários. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Há uma mentira que me contaram a vida inteira, e talvez você também tenha ouvido. Essa mentira diz que só os perfeitos vencem, que só quem nunca erra, quem tem tudo sob controle, quem sempre acerta, merece crescer. Eu acreditei nisso por anos, até perceber algo que mudou completamente a minha vida. As pessoas mais bem-sucedidas que eu admirava cometiam erros o tempo todo. A diferença é que elas não paravam. Elas continuavam em movimento. E foi nesse momento que eu entendi. O segredo não é perfeição. O segredo é consistência. A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa porque não tem talento. Elas fracassam porque desistem cedo demais. Porque esperam o momento perfeito para começar. Porque confundem consistência com monotonia e disciplina com prisão. Eu sei disso porque eu também fui assim. Eu acreditava que precisava estar pronto, que precisava ter tudo em ordem para agir. Mas a vida não espera. E quando eu substituí a busca pela perfeição por um simples compromisso diário, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, tudo mudou. Os resultados deixaram de ser uma coincidência e se tornaram consequência. A consistência tem um poder quase mágico. Ela transforma um amador em mestre. Ela dá direção a quem estava perdido. Ela dá coragem a quem vivia refém do medo. Mas quase ninguém fala sobre isso. Porque consistência não rende aplausos imediatos, não dá boas notas na escola, não é glamurosa. Só que é exatamente ela que muda tudo. E quando você entende isso, sua vida muda, mesmo que, por fora, pareça a mesma. Eu não estou falando de motivação. Motivação vai e vem. Estou falando de criar identidade, de transformar atitude em rotina e rotina em caminho. Se você tiver coragem de olhar honestamente para a sua vida, vai perceber que o que te segura não é o tamanho do seu sonho, é a falta de constância nos seus passos. A boa notícia é que você não precisa de muito para começar. Você precisa apenas de uma decisão: continuar. Eu aprendi isso na prática. Por anos vivi em silêncio. E quando eu digo silêncio, não é ausência de som, é ausência de ação.
Era como se eu estivesse preso em uma preparação eterna. Tudo tinha que estar perfeito. O ambiente, o conhecimento, a coragem, o apoio. Só que a perfeição me mantinha preso em círculos. Era uma prisão invisível, alimentada pela insegurança. A minha mente repetia: só mais um ajuste, só mais um curso, só mais uma validação. Mas no fundo, eu sabia que estava me enganando. E enquanto eu esperava, outras pessoas faziam menos que eu. Cometiam erros reais, mas avançavam. Foi doloroso perceber que os que crescem não são os mais preparados, mas os mais dispostos a errar e continuar. Eu me lembro de um momento que me marcou profundamente. Eu tinha um projeto simples, uma ideia que eu vinha adiando há meses. Um dia, sem pensar muito, gravei um vídeo com o que eu tinha. Iluminação péssima, sem roteiro, sem técnica, e postei. Para minha surpresa, aquele vídeo impactou pessoas. Alguém me escreveu dizendo que aquilo havia mudado o dia dela. E ali caiu a ficha. Não se tratava de ser perfeito. Tratava-se de estar presente, de estar em movimento. Quando olhei para as pessoas que eu admirava, tudo ficou mais claro. Steve Jobs lançou produtos falhos antes de criar revoluções. Picasso rabiscou milhares de vezes antes de uma obra-prima. Na música, quantas versões existem antes de um sucesso nascer? A beleza está na versão bruta, na coragem de expor o rascunho. Quem espera o momento perfeito acaba apagando a própria luz. Eu decidi parar de buscar aplausos invisíveis para coisas que nunca saíam do papel. Preferi tropeços públicos que me mostravam que eu estava vivo, em movimento, crescendo. Descobri que cada tentativa imperfeita era um tijolo na construção da minha consistência. E foi abandonando a perfeição que criei um novo hábito: aparecer todos os dias, mesmo quando não me sentia pronto. Foi nesse ponto que minha relação com o comprometimento diário mudou. Antes, eu acreditava que só grandes mudanças transformavam a vida. Eu achava que a virada de chave era repentina. Mas a vida me ensinou, da forma mais dura, que a verdadeira transformação não acontece de uma só vez. Ela acontece na repetição. Eu me frustrava porque tentava mudar tudo de uma vez. Mas toda vez que tentava, voltava para o mesmo ponto. Não era por falta de esforço. Era porque eu colocava expectativas irreais sobre mim mesmo. Até que mudei a estratégia. Em vez de tentar escalar a montanha num único salto, comecei a subir um passo por dia. Aceitar isso não foi fácil. Eu queria resultados rápidos, visíveis, impressionantes. Mas quando abracei a lógica das pequenas ações, algo dentro de mim mudou. Eu passei a ter mais energia, mais clareza, mais força. E sabe como começou? Com algo simples. Houve um tempo em que meu único compromisso diário era não tocar no celular nos primeiros 30 minutos da manhã. Só isso. Mas esse pequeno gesto se tornou a fundação para algo muito maior. Não parecia muito, eu sei. Mas aquela pequena decisão de não pegar o celular logo cedo mudou a minha mentalidade. Foi como se eu tivesse conquistado meu primeiro pedaço de território dentro de mim. Pela primeira vez, eu comecei o dia no controle, em vez de permitir que o mundo decidisse por mim. E essa simples escolha abriu espaço para outras escolhas. Eu comecei a reservar minutos só para mim, antes que o caos do mundo me invadisse. 5 minutos de meditação. Um breve momento para escrever uma intenção clara para o meu dia. Um copo a mais de água. Nada extraordinário, nada que alguém de fora aplaudisse. Mas, por dentro, cada microação era uma declaração. Eu comando a minha vida. Eu decido como vou começar o meu dia. Essas ações simples começaram a fortalecer algo que eu tinha perdido: a autoconfiança. Eu não precisava mais de motivação para agir. Eu agia porque tinha feito um compromisso comigo mesmo. Não era um pacto pesado, impossível de sustentar. Era quase invisível. Era leve.
mas me dava direção. E quando eu falhava em algum dia, não era o fim. Eu voltava no dia seguinte como alguém que volta para casa. Foi então que eu entendi. Consistência não é só disciplina. Consistência cria pertencimento. Você passa a sentir que pertence ao caminho que está trilhando. Hoje, quando olho para a minha rotina, eu não vejo uma coleção de grandes conquistas. Eu vejo um mosaico de pequenas decisões, detalhes que ninguém enxerga, mas que sustentam absolutamente tudo. O jeito como escolho as palavras que falo, o cuidado com a respiração, o ritual de apagar a luz do quarto com gratidão. São coisas mínimas, mas é justamente nesse detalhe que mora a mudança real. Porque depois de repetir algo muitas vezes com intenção, você percebe o verdadeiro poder do hábito. Foi aí que a repetição deixou de ser mecânica e começou a se tornar transformação. Eu cresci ouvindo que a prática leva à perfeição. Mas sabe o que ninguém me disse? Que praticar sem intenção não leva a lugar nenhum. Eu passei anos repetindo atitudes automaticamente, achando que estava melhorando, quando, na verdade, só estava reforçando padrões antigos. A transformação só começou quando eu coloquei propósito em cada repetição. Foi quando entendi que repetir com intenção é como polir uma pedra bruta. Não se trata de fazer igual todos os dias. Trata-se de fazer com mais presença, com mais consciência, um pouco melhor a cada vez. Quando eu comecei a escrever diariamente, percebi que a escrita só começou a evoluir de verdade quando eu passei a me perguntar: o que posso fazer diferente hoje? O que posso ajustar? Foi nesse ajuste intencional que eu cresci. E essa foi uma das maiores descobertas da minha vida. A intenção é o que separa o hábito da transformação. Porque repetir sem propósito pode te deixar cansado, frustrado, até mais distante do que você deseja. Eu vivi isso quando tentei meditar por obrigação. Eu sentava, fechava os olhos, mas minha mente estava em outro lugar. Só funcionou quando eu sentei com um propósito claro: buscar presença, não perfeição. E então a prática começou a fazer sentido. Eu levei essa mentalidade para tudo, para estudar, para me alimentar, até para conversar com as pessoas. A repetição virou um campo de treinamento. Cada tentativa se tornou uma oportunidade de experimentar algo novo. Até os fracassos começaram a ganhar valor, porque eu passei a enxergar padrões escondidos. A intenção me trouxe clareza, e a clareza me deu poder. Repetir sem essa consciência é como remar sem saber onde está o porto. Você até se cansa, mas nunca chega. Hoje, eu não repito só por repetir. Eu repito para aperfeiçoar. A repetição virou o meu laboratório pessoal. Cada dia é um experimento, e eu sou tanto o cientista quanto a própria fórmula. Quanto mais intencional eu me torno, mais rápido aprendo, menos me cobro, mais leve tudo fica. E essa leveza foi essencial para que eu aceitasse algo que antes me paralisava: os erros. Por muito tempo, eu vi o erro como um atestado de fracasso, como se cada falha fosse a prova de que eu não era bom o suficiente. E sabe o que isso causava? Eu preferia nem tentar. Eu evitava agir, só para não ter que lidar com a dor de falhar. Mas a vida não deixa ninguém escapar. E depois de acumular muitos contratempos, eu percebi: os erros não eram meus inimigos, eles eram meus espelhos. Foi neles que eu enxerguei o que precisava ajustar. Foi neles que descobri o que eu já estava pronto para deixar para trás. Aceitar meus erros foi um ponto de virada. Não só aceitá-los, mas aprender a lidar com eles com respeito. Eles deixaram de ser sinais de fraqueza. Passaram a ser lembretes de que eu estava em movimento. Eu me lembro de ter investido tempo, energia e paixão em um projeto que simplesmente não deu certo. A dor foi grande. Eu me senti esgotado. Mas naquele fracasso encontrei respostas que eu não teria encontrado em nenhum livro. Foi ali que nasceu clareza.
Os erros se tornaram meus professores mais duros, mas também os mais sinceros. Eles não elogiam, não aliviam, mas ensinam. Quando mudei a forma de olhar para eles, eu parei de me julgar tanto. Em vez de me culpar, eu comecei a observar. Em vez de reagir com raiva, eu reagi com curiosidade. E isso mudou tudo. Cada deslize virou uma anotação no meu diário de progresso. Cada fracasso trouxe uma lição prática. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizerem: fracasso é oportunidade. Eu achava bonito, mas vazio. Só fez sentido quando eu vivi na pele. Hoje eu entendo. Um erro pode revelar padrões que estavam ocultos. Pode mostrar um limite que você mesmo criou. Pode até apontar um caminho melhor que você nunca teria visto. Mas isso só aconteceu quando eu substituí julgamento por observação, arrependimento por escuta, vergonha por humildade. E algo poderoso aconteceu. Ao aceitar meus erros, eu me permiti ser mais corajoso. Eu passei a ousar mais, a me arriscar mais, a colocar mais intensidade em tudo, sem o peso de precisar parecer perfeito. E tudo isso me levou a desenvolver algo que, por muitos anos, eu só admirava nos outros: resiliência. Eu achava que resiliência era um dom, uma qualidade reservada a pessoas especiais, mas descobri que não. É um músculo que qualquer um pode treinar. Só entendi isso de verdade quando a vida me testou de novo. A diferença é que, dessa vez, eu não desabei como antes. Na primeira vez em que tudo desmoronou ao meu redor, eu pensei que fosse o fim. Eu não estava preparado emocionalmente, não tinha estrutura interna para lidar com tanta frustração. Tudo parecia frágil demais, como se qualquer vento forte fosse suficiente para me derrubar. E, para ser sincero, era exatamente isso que acontecia. Eu só sabia seguir em frente quando as coisas iam bem. Bastava surgir uma dificuldade e eu paralisava. Eu não entendia que falhar fazia parte da vida. Não compreendia que o fracasso não era um atestado de incapacidade, mas um processo inevitável no caminho de qualquer um que deseja crescer. Foi a perseverança, e não a ausência de falhas, que forjou o meu caráter. A vida não me deu escolha. Ou eu aprendia a suportar os contratempos, ou eu passaria a vida inteira fugindo deles. E foi lá, naquele ponto mais profundo da dor, que eu descobri a resiliência. Não como uma frase bonita de livro de autoajuda, mas como uma força interior que nasce quando você olha a dor nos olhos e diz: dói, mas eu vou continuar. Eu parei de procurar fórmulas mágicas e comecei a treinar a resiliência. Comecei a treinar a presença em meio ao caos. Houve uma época em que nada parecia funcionar. Projetos estagnados, minhas emoções instáveis e aquele medo constante de estar desperdiçando tempo. Mas, em vez de desistir, eu me agarrei ao simples. Eu decidi levantar mesmo sem vontade. Eu me propus a rever meus erros, sem me afundar em culpa. Eu cuidei do meu corpo, mesmo sem enxergar resultados imediatos. Era como regar uma planta que ainda não havia brotado. Não havia aplausos, não havia retorno instantâneo. Mas, dentro de mim, eu sentia que estava criando raízes. Resiliência, para mim, se tornou a arte de atravessar a tempestade sem perder a fé de que o sol vai voltar. Não é sobre não sentir dor, é sobre sofrer com direção. Quando aprendi a sustentar meus projetos mesmo em dias ruins, tudo começou a mudar. Eu parei de depender de motivação. Passei a confiar na visão. A visão de onde eu queria chegar se tornou a chama que me impulsionava para frente, mesmo quando tudo parecia estar contra mim. A verdadeira força, eu descobri, não está no momento em que as coisas fluem. Está na continuidade silenciosa, naquela escolha de não desistir quando ninguém está vendo. Hoje, quando algo foge do meu controle, eu respiro fundo e penso: isso está me fortalecendo por dentro. Não é um mantra forçado, é uma convicção real. Cada vez que eu resisto à vontade de desistir, eu me sinto mais inteiro, mais preparado para o que vem.
Foi essa constância nos dias difíceis que me ensinou a criar rotinas capazes de sustentar minha disciplina, aconteça o que acontecer. Por muito tempo, eu associei disciplina à rigidez, como se fosse uma camisa de força. Achava que disciplina era se forçar a fazer algo sem margem de manobra, sem espaço para respirar. Mas descobri que disciplina não é castigo. Disciplina é estrutura. E quando ela é bem construída, se torna apoio, não prisão. Só entendi isso quando criei rotinas que faziam sentido para mim. Não eram cópias de outras pessoas. Não eram imposições externas. Eram rotinas que respeitavam o meu ritmo, meu contexto e que me mantinham conectado ao que realmente importava. Comecei devagar. Um horário fixo para acordar. 3 hábitos matinais simples: hidratar o corpo, organizar mentalmente o dia, mover o corpo de alguma forma. Nada extraordinário, mas profundamente estável. Essa base silenciosa começou a sustentar todas as outras áreas da minha vida. Quando o mundo exterior tremia, eu tinha chão sob os meus pés. Era como ter uma âncora no meio de um mar revolto. A disciplina, percebi, não nasce do esforço extremo, mas da repetição estratégica. Foi assim que eu entendi que, se eu quisesse manter energia, foco e clareza, precisava proteger meus dias com consistência. Descobri que uma boa noite de sono, por exemplo, começa muito antes de deitar. Ela começa com a forma como você encerra o dia. Então, eu criei um ritual noturno: desligar as telas, escrever 3 coisas que aprendi, preparar o ambiente para a manhã seguinte. Pequenas coisas, mas que mudaram absolutamente tudo. Claro, eu falhei muitas vezes. Houve dias em que quebrei a rotina. Mas, em vez de me punir, eu aprendi a me adaptar. Porque rotina não pode ser uma prisão. Ela precisa ser um suporte. Hoje eu tenho blocos de tempo claros para estudar, trabalhar, me desconectar. Mas também tenho flexibilidade, porque entendi que a verdadeira disciplina não está em seguir um roteiro rígido. Está em permanecer comprometido com o que me transforma. E foi consolidando essas rotinas que eu percebi algo curioso. As maiores mudanças que eu vivi aconteceram em silêncio. Ninguém estava lá para ver quando eu acordei mais cedo. Ninguém viu quando eu escolhi abrir um livro em vez de perder tempo no celular. Ninguém percebeu quando eu concluí uma tarefa que ninguém me pediu. E, no entanto, foram essas decisões invisíveis que geraram os resultados mais visíveis. Foi difícil aceitar que aquilo que realmente muda a vida quase nunca é visto por ninguém. Por muito tempo, eu buscava validação. Queria que as pessoas reconhecessem meu esforço, aplaudissem a minha evolução. Mas a verdade é que o verdadeiro progresso não faz barulho. Ele acontece nos bastidores. Ele nasce de escolhas que não viram postagens, que não viram histórias, que não recebem aplausos. É nesse silêncio que reside a verdadeira força. Eu só comecei a perceber meu crescimento quando parei de gritar por ele. Quando me reconciliei com o silêncio. Quando aceitei que evolução não precisa de plateia. Eu não tinha nada visível para mostrar. Nenhuma grande conquista, nenhum feito impressionante. Mas, dentro de mim, algo novo estava sendo construído. E dessa vez, era sólido. Essas transformações internas, silenciosas, que ninguém vê, são justamente as mais poderosas. O autocontrole que me impede de reagir impulsivamente. O não que digo quando antes teria cedido. O pensamento que desativo antes de me sabotar. Tudo isso acontece em silêncio, e é esse silêncio que sustenta minha nova identidade. Quando parei de buscar os holofotes, encontrei profundidade, e percebi que profundidade vale muito mais do que aparência. Hoje, sei que há uma diferença imensa entre ter uma boa aparência e ser bom de verdade. E ser bom exige disciplina invisível. Exige um compromisso com algo que ninguém pode controlar. Eu posso acordar cedo, treinar, estudar, meditar, e ninguém precisa saber. Mas eu sei. E esse conhecimento interior
alimenta minha verdadeira autoestima. Não aquela inflada pelo reconhecimento alheio, mas a que nasce da coerência entre quem eu sou e o que faço quando ninguém está olhando. Foi com essa compreensão que abracei uma ideia que transformou meu modo de viver. Não é sobre intensidade ocasional, é sobre consistência silenciosa. E quando incorporei isso como um estilo de vida, algo curioso aconteceu. A consistência deixou de ser um desafio e se tornou o meu superpoder. Antes, eu era aquela pessoa que começava tudo com entusiasmo, mas parava no meio do caminho. Bastava a primeira dificuldade e eu já desistia. Por muito tempo, acreditei que meu problema era falta de talento, falta de tempo ou de foco. Mas depois de muita autoobservação, percebi. O que me faltava era consistência. E admitir isso não foi fácil, porque consistência não é glamourosa. Ela é repetitiva, silenciosa, exige muito mais do que parece. Mas quando finalmente decidi ser consistente, tudo mudou. Não ficou mais fácil, mas ficou mais simples, porque eu tirei a decisão do campo emocional e coloquei no campo do comprometimento. Parei de depender da força de vontade para fazer. Eu simplesmente fazia. E quando olhei para trás, percebi que tinha avançado mais em meses de consistência do que em anos de altos e baixos. A consistência se tornou a minha maneira de pensar. Enquanto o mundo celebra quem começa com impacto, a vida recompensa quem não para. Foi aí que percebi que meu verdadeiro poder não estava no talento, nem na criatividade, nem mesmo na motivação. Estava na minha capacidade de continuar, todos os dias, mesmo cansada, mesmo em dúvida, mesmo sem ver resultados imediatos. A consistência se tornou meu escudo contra o perfeccionismo e a procrastinação. Comecei a tratar meus compromissos como sagrados. Se eu dizia que faria, eu fazia. Nem sempre perfeito, nem sempre feliz, mas sempre presente. E isso mudou meu relacionamento comigo mesma. Comecei a confiar em mim. E essa confiança se tornou a base para tudo o que construí depois. Não se tratava mais de fazer muito de vez em quando, mas de fazer um pouco todos os dias, com intenção. Hoje, a consistência não é apenas um hábito, é a minha identidade. É o que me impulsiona a continuar quando outros ainda estão decidindo por onde começar. É o que transforma dias comuns em progressos extraordinários. Mais do que isso, é o que sustenta tudo o que eu sou e tudo o que ainda quero me tornar. Porque a consistência é a ponte mais forte entre onde estou e onde quero estar. Agora, a pergunta é: quanto tempo você ainda vai esperar até começar de verdade? Quantas ideias ainda vão apodrecer dentro de você antes de se tornarem ações? No fim das contas, não se trata de saber tudo antes de agir. Trata-se de agir mesmo sem saber tudo. De caminhar mesmo sem ter certeza da estrada. Porque é o ato de caminhar que revela o caminho. Então, eu te pergunto, o que você faria hoje se aceitasse que não precisa ser perfeito para começar? Talvez seja apenas 5 minutos de leitura. Talvez um exercício simples. Talvez dizer não para algo que rouba seu tempo. Seja o que for, comece. Porque nada acontece até que você dê o primeiro passo. E quem sabe, daqui a um tempo, você volte e diga: foi ali que comecei. E hoje, minha vida é diferente. Se isso te tocou de alguma forma, se despertou uma centelha aí dentro, comprometa-se. Anote, comente, organize seus pensamentos, registre. Esse é o primeiro passo para o seu compromisso silencioso. E lembre-se, não é a perfeição que transforma, é a perseverança. É o ato de continuar, mesmo em silêncio, que constrói uma vida extraordinária. Comecei a tratar meus compromissos como algo sagrado. Se eu dissesse que cumpriria, eu cumpria. Nem sempre bem, nem sempre de bom humor, mas sempre presente. E essa decisão simples mudou completamente a forma como eu me relacionava comigo mesma. Antes, eu falava muito, planejava muito, prometia muito, mas cumpria pouco.
E sem perceber, cada promessa quebrada era como uma rachadura na minha autoconfiança. Eu não confiava em mim, e por isso duvidava do meu potencial. Mas quando passei a honrar até as pequenas decisões, a relação mudou. Eu comecei a me respeitar. E quando você aprende a se respeitar, automaticamente exige mais respeito da vida. Foi nesse momento que descobri algo poderoso. A confiança em si mesmo não surge do nada. Ela se constrói no silêncio, dia após dia, escolha após escolha. Não se tratava mais de fazer muito em alguns dias, mas de fazer um pouco todos os dias, com intenção. Hoje, a consistência não é apenas um hábito, ela é a minha identidade. É o que me impulsiona a continuar enquanto outros ainda estão decidindo por onde começar. É o que transforma dias aparentemente comuns em progressos extraordinários. E mais do que isso, percebi que a consistência é o que sustenta tudo o que eu sou e tudo o que ainda quero me tornar. Porque ela é a ponte mais forte entre onde estou e onde quero estar. Agora que tudo está claro, a pergunta que fica é: quanto tempo mais você vai esperar até realmente começar? Quantas ideias ainda vão apodrecer dentro de você até se tornarem ações concretas? Porque, no fundo, não se trata de saber o que fazer. A maioria das pessoas já sabe. O ponto é: você faz mesmo sem saber tudo? Você se permite caminhar mesmo sem ter certeza do caminho? Porque é o próprio ato de caminhar que revela o caminho. E talvez o que esteja faltando para você não seja mais conhecimento, mais cursos, mais teoria. Talvez o que esteja faltando seja apenas coragem de começar pequeno. 5 minutos de leitura podem abrir portas para uma nova visão. Um exercício simples pode se transformar em um estilo de vida. Dizer não a algo que te distrai pode devolver horas da sua energia. O que você faria hoje se aceitasse que não precisa ser perfeito para começar? Essa pequena ação proposital, repetida com consistência, pode mudar sua vida muito mais do que qualquer plano grandioso que nunca se concretiza. Por isso, eu te desafio. Escolha uma coisa e faça. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Escreva, anote, comente, registre. Esse é o primeiro passo para o seu compromisso silencioso. Aquele que não precisa de testemunhas, mas que constrói quem você é de verdade. E quem sabe, daqui a um tempo, você volte e diga: foi naquele dia que comecei. E hoje, minha vida é diferente. Se essa mensagem acendeu algo em você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, você vai continuar aprendendo, crescendo e se fortalecendo. Não pela perfeição, mas pela perseverança. Porque é assim, passo a passo, que a verdadeira transformação acontece. É a consistência que transforma dias comuns em progressos extraordinários. Mais do que um hábito, ela é a força invisível que sustenta tudo o que sou e tudo o que ainda quero me tornar. Porque, no fundo, a consistência é a ponte mais sólida entre onde estou e onde quero estar. Agora que tudo está sobre a mesa, eu preciso te perguntar: quanto tempo mais você vai esperar até decidir começar? Quantas ideias ainda precisam envelhecer dentro de você até finalmente se transformarem em ação? A verdade é que não se trata de ter todas as respostas, nem de estar pronto. Não se trata de esperar a coragem chegar ou o momento perfeito aparecer. Trata-se de agir, mesmo que ainda exista dúvida. Trata-se de caminhar sem enxergar o caminho inteiro, confiando que o simples ato de dar o próximo passo revelará a estrada. Então eu te pergunto: o que você faria hoje se aceitasse que não precisa mais ser perfeito? O que mudaria na sua vida se você finalmente entendesse que pequenos gestos, feitos todos os dias, carregam mais poder do que qualquer plano grandioso que nunca saiu do papel? Talvez seja começar com 5 minutos de leitura. Talvez seja um exercício rápido. Talvez seja dizer não a algo que rouba sua energia e sua atenção.
Seja o que for, apenas comece. Porque nada acontece até que você se mova, até que você decida que já é hora. A transformação não começa quando você sabe tudo, mas quando você aceita que não precisa saber tudo para começar. E é nesse ponto que a vida muda. Quando você dá o primeiro passo, mesmo sem garantias. Então, me diga, qual dessas ideias mais acendeu algo dentro de você? Qual dessas ações você sabe que vem adiando e que hoje pode ser o início de uma nova jornada? Escreva, anote, registre. Esse é o primeiro compromisso silencioso que você assume consigo mesmo. E talvez, daqui a semanas ou meses, você volte aqui e diga: comecei ali e hoje minha vida é diferente. Às vezes, tudo o que a gente precisa para mudar a vida não é de um grande plano, mas de uma decisão simples: começar, mesmo sem estar pronto. Se alguma parte desse vídeo mexeu com você, se te fez refletir sobre algo que você vem adiando, eu quero te pedir um favor. Não deixe essa sensação morrer aqui. Use-a como combustível para agir. E para eu saber que você ficou comigo até o final, comenta aí nos comentários: eu escolho a consistência diária. Essa frase é o seu compromisso silencioso, a lembrança de que pequenas ações feitas todos os dias têm o poder de transformar tudo. E tem mais. Como eu disse no início, deixei fixado um e-book com os principais insights e exercícios práticos desse conteúdo. Ele vai te ajudar a trazer para a sua rotina aquilo que hoje ficou claro na sua mente. Se esse vídeo fez sentido para você, retribua. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E antes de sair, eu deixei aqui na tela um vídeo e também uma playlist para você continuar a sua jornada de crescimento. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar o próximo passo.